Oi, gente, bom dia. Que Deus possa estar no controle da sua vida e que você possa compartilhar as histórias que a gente coloca aqui. Você está compartilhando esse áudio? Está compartilhando o versinho bíblico do dia? Está alegrando o coração de alguém? Está levando esse amor de Jesus para alguém? Compartilha. É só colocar o dedinho em cima e, ó, compartilhar. Pode ser que alguém está esperando a sua mensagem. Mas hoje eu quero falar para vocês do testemunho do Roberto. O testemunho do Roberto é muito bonito e vai mexer com você, mexeu comigo e vale a pena a gente ouvir até o final. O Roberto era uma pessoa muito simples. Ele estava ali naquela fase de aposentadoria, mas sem poder se aposentar. Já era um homem com uma idade mais avançada e vivia num lugar muito simples. E um dia, mesmo com todas essas debilidades da idade e tudo mais, o Roberto ainda trabalhava, fazia aqui um biquinho aqui, outro ali. E um dia o Roberto, ele foi descer do ônibus, e quando ele desceu do ônibus, ele estava em frente a uma rua movimentada, e ele, no momento que desceu, ele caiu lentamente no chão, enquanto ele atravessava a rua. E aí, a gente sabe que hoje em dia ninguém olha o que você está fazendo, ninguém vê o que você está passando, né? É muito raro alguém estar do teu lado e tentar te ajudar. Diz que levantou, ele sentiu aquele formigamento forte nas mãos, ele sentiu a visão embaralhada, e isso fez ele lembrar que ele tinha tido um derrame há um tempo atrás. O que ele fez? Ele estava próximo a um local, né, que poderia atendê-lo, um hospital, e ele foi se apoiando devagarzinho no poste de luz. E ele viu assim que a situação dele não estava fácil, ele estava com tudo meio embaralhado na cabeça, ele não estava bem. Ele olhava para o céu. Eu não sei se você já se sentiu assim, de você não estar se sentindo bem e você olhar para o céu e você ver aquele céu lindo, maravilhoso, com aquele sol maravilhoso e você não está tendo força para nada. Era assim que ele estava, exatamente desse jeito. E ele fala que ele foi andando 1,5 km mais ou menos até o hospital que ele estava próximo e pediu ajuda. E aí, quando ele chegou lá, ele parou no balcão, ele falou com a enfermeira, ela fez várias perguntas óbvias do gênero administrativas, né? O médico perguntou para ele se ele conseguia conversar, explicar o que ele estava sentindo. E quanto mais o Roberto falava, a sensação que ele tinha é que ninguém estava ouvindo. Quando terminou a frase, e quando você está mal, também isso acontece, né? Você está falando, você tem a sensação que está tudo acontecendo em câmera lenta. E ele falou que ele falava, e as pessoas não acreditavam nele, não ouviam o que ele estava falando. Bom, no final das contas, falaram para ele, ó, volta para casa, você vai ficar bem, vai dar tudo certo. Porque, na verdade, aquele hospital não era um hospital do povo, né? E não queria atendê-lo. Roberto, sem entender direito o que estava acontecendo, passando muito mal, resolveu voltar para casa, foi até o ponto de ônibus de novo, tomou o ônibus novamente para sua casa e novamente, quando ele desceu, ele caiu. Quando ele caiu, uma moça, que ele diz que pela aparência era uma estudante, ela segurou o braço dele, endireitou ele em pé, perguntou para ele o que podia fazer por ele. E ele explicou para ela que ele estava passando muito mal, que ele já tinha ido no hospital e que ele precisava chegar num hospital público. O que aquela moça fez? Ela colocou ele dentro de um táxi, falou para o taxista, para que o taxista acomodasse ele direitinho no táxi e deixasse ele no posto público, que pudesse receber dela ali o dinheiro, ela estava pagando a mais, e que deixasse ele lá e desse o troco para o Roberto.
E graças àquela moça que foi uma pessoa anônima na vida dele, o Roberto pôde contar essa história. E por que ele compartilha isso comigo? Porque ele diz que, às vezes, a gente fica esperando que as pessoas nos ajudem, mas Deus tem muitos bons samaritanos ao nosso redor que estendem a mão sem a gente perceber, sem a gente nem saber o nome. Serem pessoas anônimas, às vezes, que estendem a mão para nos ajudar nas nossas necessidades. Eu deixo aqui para você esse convite, a sensibilidade. Que Deus te dê essa sensibilidade e você entenda que pode ser que tenham pessoas do nosso lado, às vezes, que precisa de um abraço, um sorriso, um bom papo, umas risadas. Às vezes precisa que se leve ao hospital, mas lembra, Jesus coloca pessoas ao nosso lado para que a gente cuide delas. Que Deus te abençoe.